perguntassem para mim especificamente, eu ia responder marido e filhos, que é um dos fatores que pode ocorrer. Agora, para responder essa pergunta, eu lembrei de um fato que ocorreu no doutorado, de um dos professores de uma disciplina. Eu não tinha lembrado isso lá no início e a sua pergunta me fez lembrar, que ele exigiu que as meninas que estavam grávidas e fazendo as disciplinas não participassem do grupo com o restante, porque nós iríamos, e nós, porque eu estava inserida dentro desse contexto, nós iríamos atrapalhar o andamento da disciplina por conta da licença maternidade. Por sorte, eu consegui, com o mestrado que eu tinha no Unicentro, juntar créditos e eu aproveitei, né, os créditos e não precisei fazer essa matéria, né? Eu eliminei ela do doutorado. E eu iria fazê-la de novo porque eu tinha interesse na disciplina. Depois desse fato, como a gente estava em 3... No meu doutorado, pode ser, né, por ser na área da educação, mas a gente era a maior parte mulheres. Então, da física, acho que tinha 5 e 3 delas estavam grávidas. E a gente não podia, como o doutorado é interdisciplinar, a gente estava junto com o pessoal da matemática, biologia e tal, porque a educação para as ciências e a matemática, e a gente foi gentilmente convidadas aos professores para não fazer parte do outro grupo ou para se juntar entre nós, as mães, para a gente não atrapalhar o desenvolvimento da disciplina. Então, se eu fosse responder, eu ia dizer isso, mas eu acredito que depois de eu estudar, e principalmente de eu ver as pesquisas da professora Márcia, eu vejo que o que nos impede, o que nos poda, é a sociedade como um todo. São várias questões que se somam, né? Eu acho que é muito complexo dizer o quê, né? Eu acredito que a rotina da mulher em si pode dificultar, né? Essa sobrecarga, essa falta de representatividade, essa questão de, apesar de a gente já ter conquistado o direito de, a gente ainda ter que lutar para que esse direito não seja olhado do tipo, né, como no caso que ocorreu comigo com a licença maternidade, ela já é um direito, ela já não teria que ter sido questionada em momento algum, porque ainda, né, além de ter esse direito, ainda tem que justificar o porquê, o que eu tenho que me eximir de algumas atividades por conta disso, né, por causa desse fato. Então, volto a dizer, né, se fosse para perguntar para mim, pessoa, sem eu ter o aporte acadêmico, eu diria que a rotina de mulher em si, da casa, de filhos e tudo pode interferir, porém, depois de estudar, eu percebo que a situação é muito mais grave, que a gente desmotiva as meninas muito antes delas se tornarem mães, muito antes delas optarem pela carreira acadêmica. Então, eu acho que o que desmotiva é a nossa sociedade ser pautada ainda em alicerces machistas que não nos dão a equidade de direitos que a gente precisa para poder estar representado em todas as esferas. Eu acho que essa passagem, né, da graduação para pós, ela algumas vezes esbarra em algumas coisas assim mesmo, né? E acho também que às vezes pode acontecer de você, falo por mim, de você se formar e daí dizer, e agora? Será que era essa carreira que eu queria seguir mesmo? Daí as meninas esbarram com uma outra dificuldade, né? Que é sair do meio acadêmico, onde às vezes elas, né, quando elas se formam, elas já estão de certa forma protegidas, né? Enfim, já levaram o curso até o final, aí se forma e vai encarar o mercado de trabalho, né, e vai ter outras lutas e tal, então às vezes as meninas também questionam, né, ouvem tanto, né, e agora, o que você vai fazer, né, no que você vai trabalhar? Falo especificamente do pessoal da computação, né, porque o curso de ciência da computação é um curso bastante amplo, né, então ele tem várias áreas onde a pessoa pode escolher trabalhar, né, ela pode desenvolver sistemas, ela pode trabalhar com redes, de computadores, ela pode, enfim, tem, assim, muitas coisas, né, então, às vezes a pessoa fica nessa dúvida e dá aquela pausa, eu não sei ainda o que é que eu vou fazer depois. E daí ela já está sozinha, né, ela já saiu do meio acadêmico, onde a gente, de certa forma, né, dá um certo suporte. Acho também que a gente não pode se enganar, né, que essa parte da maternidade, né, do casamento, isso às vezes atrasa mesmo, atrasa, entre aspas, né, quer dizer, você acha que você precisa escolher uma coisa,
ao invés da outra. Então, às vezes, as meninas vão dar uma pausa. Eu tive muitas colegas no mestrado, na verdade, era bem um perfil, assim, de meninas mais velhas. Parece que se você não faz logo que você acaba a graduação, e às vezes você não sabe, né, o que você quer ainda, você acaba a graduação, você precisa de um tempinho para aquilo entrar na tua cabeça, para você ver o que eu vou fazer de especialização, né, ou de mestrado, enfim. Então, às vezes, você precisa daquele tempinho, e daí talvez venham algumas outras coisas, e você escolhe fazer isso mais tarde. Né? Então, acho que isso pode acontecer, sim. Acho que, e se você for querer ser mãe, acho bem complicado de ser uma super mulher e dizer, eu vou encarar o mestrado e o filho. Eu fiz isso, eu fiz o mestrado enquanto estava com meu primeiro filho com 1 ano, e foi, assim, saúde mental complicadíssima, né? Vocês sabem que não é fácil, gente. Se é só a gente, já é complicado, né? Com todas essas outras coisas que a gente precisa também equilibrar. Às vezes, eu faria diferente se eu fosse fazer de novo. Eu faria diferente. Uma outra pergunta, te interrompendo, mas a vida do seu marido parou como a sua vida, ou não teve isso é um problema seríssimo, porque fica na nossa barriga, né, gente? O bebê fica conosco, e depois que ele nasce, a gente ainda vai suprir ele, nós também, fisicamente, né? Então, não tem outro jeito, a nossa vida vai parar, né? Tem até um ditado popular para isso, né? Quem pariu, que embale, né? A gente tem até esse ditado popular que representa. Tenho, né? Complicado. Eu tive muita sorte. No mestrado e a segunda no doutorado. Eu tive muita sorte de ter sempre muito apoio do meu marido, dos meus filhos. Quando eu estava fazendo o doutorado, meus 2 filhos já estavam maiores, eu tive sempre muito apoio. Agora eu estou fazendo pós-doutorado em casa, né, à distância, e eu tenho muito apoio. Mas você falou no comecinho, né, Jaciele, de ensiná-los. Eu tenho 2 meninos, então eu bato muito nessa tecla, né, de que a vida para as mulheres é muito mais difícil do que enxergue isso e aceite que é isso mesmo. Então, eu tive muita sorte de ter o apoio, mas eu sei de muitas histórias que não são assim. E que daí a mulher fica depressiva, e daí ou ela não quer ter outro bebê, ou ela, enfim, né? Aí já é um outro assunto. Mas, assim, a vida é complicada mesmo para as mulheres. E eu acho que a gente pode seguir, a gente pode fazer, né? Só tem que cuidar da nossa cabecinha, né, gente? Também, quem que falou que a gente tem que sair da graduação e já ir para uma especialização, e já ir para o mestrado? Isso é o que os meninos fazem, né? É uma cobrança para eles, né? Eu não sei, eu acho que eu faria muito diferente, sabe? Se fosse fazer isso agora, se fosse fazer isso hoje. Eu acho que a gente precisa de um tempinho, tanto entre a graduação e o mestrado, como eu fiz a carreira acadêmica, né? Digo assim, e depois do mestrado para o doutorado. Eu acho que existe um tempo necessário para a gente absorver isso, ver se é isso que a gente quer, porque quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente está numa área que a gente ama, a gente dá conta. Só que se não é assim, e daí às vezes na pressão você vai fazer, e não foi o meu caso, eu acabei seguindo linhas que eu gostava e tudo mais, mas acho que a pressão é muito grande para a gente sair e já fazer uma especialização, ou já fazer, né, mestrado, ou já conseguir um emprego que seja top, que você ganhe super bem, né? Mas o meu colega não é assim, né? Recém-formado, ele né? Você vai penar um pouquinho, um tempinho, né? A gente precisa falar essa verdade também para as meninas, né? Porque senão a gente não pode viver o conto de fadas, né? Eu acho que a minha realidade é um pouco diferente das colegas, né? Mas acho que é principalmente pela localização, né? Aqui, Guarapuava é uma cidade, Paraná, na realidade, todo como estado, é um estado com muitas universidades estaduais, né? Não é só a federal. Rio Grande do Sul não é bem assim, né? Eu morava, né? Sou do Rio Grande do Sul, eu morava uns 40 minutos de Porto Alegre. Até a URGS dava praticamente 2 horas, né? Eu tinha que sair da minha casa, então ir até
centro de Porto Alegre, depois mais uma hora esse pedaço, esse trecho da viagem, mais uma hora até o campus, né, para fazer uma graduação. Então, esse foi um dos motivos de eu ter escolhido uma universidade particular para fazer, porque eu não tinha nem dinheiro, né, e nem tempo. Na época, não existiam os campos universitários para dormir, as residências eram muito difíceis de conseguir. Então, a minha trajetória entre graduação e pós-graduação já foi um pouquinho mais tensa, né? Eu digo que eu consegui por insistência mesmo ali, ou por ter decidido desde o início que eu ia estudar até o fim. Eu digo isso porque não é o sonho da grande maioria dos estudantes, de modo geral, tanto homem como mulher, fazer graduação por causa desse deslocamento, por causa dessa dificuldade, né? Então, quando eu terminei a faculdade, eu decidi que eu queria fazer mestrado, mas, ao mesmo tempo, eu tinha 40 horas no estado. Eu tinha 20 turmas, né, na cidade onde eu morava. Então, eu fui na loucura, eu fazia as duas coisas até que eu consegui bolsa. Aí, quando eu consegui a bolsa, eu me demiti, e nisso eu perdi horrores de dinheiro, na realidade, né? E eu continuei fazendo o trajeto. E, então, o obstáculo para mim, além de tudo, foi a distância, né? Mas eu tenho certeza que eu só consegui, eu acho que teve pessoas que acreditaram em mim mais do que eu mesma. A escola onde eu trabalhava na época era uma escola estadual, onde eu tive apoio da direção toda para fazer isso. Eu consegui reduzir horas, coisa que ninguém reduz, mas eu reduzi para fazer as disciplinas do mestrado, né? Recebi o apoio deles. Eu sei que grande parte das pessoas não recebe, então já acabam desistindo aí, porque precisam trabalhar, né? Depois, quando eu ganhei bolsa, o meu salário era 500, a bolsa era R$500 a menos do que eu recebia. E eu disse pro marido, né, ai, Moisés, assim, ó, é R$500 a menos. Não, tu vai pegar a bolsa, tu tem que pegar a bolsa. E eu peguei a bolsa e a gente ficou devendo contas para eu poder fazer mestrado, né? Então, a gente não tem filhos, mas eu tive ele, que eu posso dizer assim, ó, que desde o momento que eu entrei no mestrado até o momento que eu estou aqui agora, é tudo graças a ele, porque ele teve que anular a vida dele. Ele teve que anular para que eu pudesse fazer essas coisas, né? Ele teve que ir comigo, ele foi comigo para o meu doutorado de sanduíche, depois nós voltamos, a gente foi para a fronteira, voltamos, a gente veio para cá, ele veio junto. Então, ele trancou a faculdade por causa disso, né? E eu sei que grande parte das mulheres não tem isso. Eu tive colegas, por exemplo, que passaram em concurso e o marido disse, ela passou, passei no concurso, a mulher falou. Minha amiga falou, tá, então o nosso casamento acabou, porque eu não vou morar na cidade onde fez o concurso. Aconteceu. Então, muitas mulheres não têm esse apoio, muitas mulheres, além da labuta do trabalho, da casa, dos filhos, ainda tem que enfrentar uma situação machista, querendo ou não, de um homem que não quer ser inferior, né? Não quer ser inferior, na realidade, àquela mulher trabalhadora, né? E meu marido ouviu muitas coisas por causa disso ao longo dos anos, né? A gente está junto há 18 anos. Então, há mais de 18, na realidade, 18 casados, né? Mas ele já ouviu muitas coisas do tipo, tu é casado com uma doutora, mas como assim? A mulher não pode ganhar mais do que tu, né? Isso é recorrente, e não é todo homem que tem não, né? A minha mulher, eu vou ouvir isso, mas ela é inteligente, ela é isso, ela merece, ela vai ali. Né? Então, acho que os grandes percalços das mulheres é esse, né? Não terem alguém ali, em definitivo, que vai te apoiar.